Olá! Seja bem-vindo ao Processo Cast, o podcast sobre o direito processual apresentado por Guilherme Kristen Mello. Olá, seja bem-vindo ao Processo Cast. Neste episódio, vamos traçar algumas considerações sobre as relações entre a tutela antecedente e o juizado especial cível, temática que foi objeto da minha fala no memorável Congresso Internacional de Processo Civil do IAMG de 2022. Como disse naquela oportunidade, reitero aqui, que a minha proposta não é ser exauriente, mas provocar naqueles que ora me escutam reflexões a partir de uma exposição que seja audível ou melhor, compreensível independentemente do seu grau acadêmico, transitando entre teoria e prática. Vamos lá. Para aqueles que este é o primeiro contato com essa temática, permitam-me ser o mais transparente possível e pontuar que eu não estou inventando a roda, ou seja, não é tema inédito. Muito já se dissertou sobre a aplicação ou que seja a possível aplicação de tutela antecedente em sede de procedimento de juizado especial cível. O exemplo pontual dessa minha afirmação é que o próprio FONAGE, Fórum Nacional de Juizados Especiais, já se posicionou sobre esse tema. Cá, refiro-me ao seu enunciado número 163, fruto das discussões do 38º encontro do FONAGE, que dirá, abre aspas, os procedimentos de tutela de urgência requeridos em caráter antecedente, na forma prevista nos artigos 303 a 310 do Código de Processo Civil de 2015, são incompatíveis com o sistema dos juizados especiais. Fecha aspas. Antes que vocês façam qualquer juízo de valor dogmático sobre esse enunciado, permitam-me, a partir de uma abertura cognitiva a novas ideias, fazer um giro dentro da hermenêutica processual nos temas que tocam 1. O juizado especial cível, 2. A tutela antecedente e 3. O FONAGE e seus enunciados. Primeiro ponto, sobre o juizado especial cível e o Instituto da Tutela Provisória. O juizado especial cível é um procedimento de uma legislação especial, a Lei 9.099 de 95, que nada versa sobre tutela provisória, ou seja, inexiste entre todos os seus artigos uma disposição própria para a regulamentação desse instituto nesse procedimento. Isso não é algo raro de acontecer dentro da legislação brasileira, assim como não significa que é uma falha do legislador. Significa, e tão somente, que não houve interesse legislativo, à época e até o presente momento, de sistematização da tutela provisória nos juizados especiais. O que não significa, porém, que ela não possa existir nesse procedimento. Contrário seria se existisse previsão na lei especial que vetasse a comunicação da tutela provisória com o juizado especial cível. O que se faz nesse caso? Penso, acompanhando a doutrina, que a primeira resposta sobre a comunicação entre tutela provisória e juizado especial cível não será encontrada no Código de Processo Civil. Essa tarefa é, na verdade, da teoria do direito. Aqui, a depender da teorização escolhida para perquirir a resposta, logramos em diversos caminhos. Sem divagar, sintetizo essa resposta. A lei especial prevalece a geral. Aqui, a lei especial é a Lei 9.099 de 95, sendo a geral o Código de Processo Civil. Como nada regulamenta a lei especial sobre tutela provisória, uma vez que o Instituto for compatível com a sua sistemática, e este é o ponto da nossa próxima reflexão, é possível que a lei geral comunique e entregue conteúdo à lei especial. Dito de outra forma,
é possível a utilização da tutela provisória no juizado especial cível, inclusive em uma ótica prematura desse desenvolvimento das tutelas antecedentes. Antes de fecharem os seus posicionamentos sobre a temática da minha fala, peço, todavia, que aguardem pela próxima reflexão. O ponto intermediário deste episódio versa sobre a compatibilidade epistemológica dos juizados especiais com as técnicas de sumarização processual. Esse, a meu ver, é o grande problema do assunto. Penso que há desorientação entre legislação, jurisprudência e doutrina. Alguns apontamentos que carrabisco para ilustrar essa afirmação. Parcela majoritária da doutrina entende que não existe dicotomia entre o procedimento dos juizados especiais cíveis e a tutela provisória. É possível observar discordância, ainda que parcial, em sede de cautelar, sob a argumentação de que diverge daquilo que orienta a Lei 9.099 de 95, falo do artigo 2º, bem como 2, da tutela antecipada antecedente, por a assimilarem com aspectos monitórios, sob a mesma justificativa de afronte ao sistema que se tem com a cautelar. A jurisprudência é, novamente a meu ver, o grande problema do assunto. Afinal, é possível encontrar decisões extremamente diversificadas sobre o mesmo assunto. A título de exemplo, a jurisprudência no sentido de ser possível a existência de tutela provisória dentro do juizado especial cível, em mesmo tempo que existe decisão que sustenta a incompatibilidade da cautelar, da tutela antecipada antecedente e até mesmo da tutela provisória antecipada e incidental, em sede de juizados especiais. Sob o fundamento de, além da incompatibilidade com o artigo 2º, em alguns casos, de que essas técnicas de sumarização não estão previstas entre os incisos do artigo 3º da Lei 9.099 de 95. E este segundo é, sem querer fazer grande juízo de valor, no mínimo delicado. Afinal, entendo que não existe qualquer nexo nessa fundamentação. Na parte legislativa e fechando o giro, embora, como já disse anteriormente, a Lei 9.099 de 95 nada mencionar sobre a tutela provisória, tanto a Lei dos Juizados Especiais da Fazenda Pública, Lei 12.153 de 2009, quanto a Lei dos Juizados Especiais Federais, Lei 10.259 de 2001, prevêem que, respectivamente, artigo 3º, abre aspas, o juiz poderá, de ofício ou a requerimento das partes, deferir quaisquer providências cautelares e antecipatórias no curso do processo para evitar dano de difícil ou de incerta reparação. Fecha aspas. E, artigo 4º, abre aspas, o juiz poderá, de ofício ou a requerimento das partes, deferir medidas cautelares no curso do processo para evitar dano de difícil reparação. Fecha aspas. Aqui uma observação curiosa na parte jurisprudencial é que na mesma proporção que se encontram decisões no sentido de que a tutela provisória não é compatível com a sistemática dessas outras duas leis que mencionei, não é difícil encontrar decisões em sentido positivo, inclusive que sustentam a compatibilidade de feitos monitórios nesses procedimentos. Importante, o foco deste episódio é sobre a Lei 9.099 de 95, a qual, assim como essas duas leis mencionadas, possuem uma sistematização própria, de modo que a minha única ideia em as mencionar é demonstrar que a dimensão da incongruência carrelatada transcende a minha exposição. Avançando-se para o ponto final. Qual é o papel do FONAGE e de seus enunciados nesse oceano de divagações sobre tutela provisória e os juizados especiais cíveis? Além de seu enunciado 163, existem outros dois enunciados que tocam a tutela provisória, sendo eles os de número 22 e 26. Faço menção ao enunciado número 26,
que dispõem, abre aspas, são cabíveis a tutela cautelatória e a antecipatória nos juizados especiais cíveis. Fecha aspas. Entramos agora em uma discussão sobre o sobrepeso entre o enunciado 26 e o enunciado 163. Melhor dizendo, a especificidade do segundo serve para limitar a aplicação das subespécies de tutela antecedente, inclusive a cautelar, que se limita pela colisão entre ambos, a requerida de maneira incidental e que também não vejo muita lógica. Este é um questionamento um tanto quanto peculiar. De forma objetiva, não entrego a resposta, quando sim uma reflexão para vocês. Com o máximo respeito aos membros do Fórum, os enunciados do FONAGE, assim como outros enunciados elaborados em quaisquer outros encontros não ligados aos juizados especiais, não possuem valor normativo. Eles servem para auxiliar na atividade de interpretação legislativa. Longe de trazer ainda mais insegurança para esse procedimento tão delicado e por muitas vezes maltratado, enunciados não possuem eficácia vinculativa. Tampouco a fundamentação de uma decisão com base no simples embasamento deles não pode ser considerada como fundamentação. A meu entender, se se quer deferir ou indeferir um requerimento de tutela antecipada, os enunciados mencionados servem e exclusivamente como vetores para compreensão e tentativa de uniformização do procedimento no processo interpretativo da lei processual, que é justamente um dos objetivos do FONAGE. Nesse particular, para aqueles que não se convenceram do que eu acabei de sustentar, vejam a situação que tivemos à época da vigência do Código de Processo Civil e a problemática envolvendo o sistema de contagem de prazos, se era em dias úteis ou em dias corridos, em que, embora o FONAGE tenha editado o enunciado número 165 determinando a contagem de prazos de forma contínua, ocorreu aquilo que eu descrevi em uma monografia que elaborei para uma das minhas cadeiras do meu doutorado, uma fragmentação jurisdicional. Afinal, algumas unidades jurisdicionais seguiam esses enunciados, fundamentando a sua posição na celeridade que orienta a Lei 9.099 de 95. Outras seguiam o Código de Processo Civil. Aliás, como o FONAGE, outros fóruns elaboraram enunciados tentando invalidar o 165 por meio de enunciados, o que apenas teve fim com a edição da Lei 13.728 de 2018 e a instituição do artigo 12A. Até ali, cada juizado, se assim posso dizer, tinha o seu próprio Código de Processo Civil. Esses, meus caros, são apontamentos preliminares para algo que se revela pragmaticamente muito problemático e não é de hoje. Este é o Processo Cast. A obra de arte escolhida para a capa deste episódio é a Chris Descends into Hell, de um artista desconhecido, seguidor do artista holandês Hieronymus Bosch. Aguardo vocês no próximo episódio. Do início do outono europeu, aqui de Florença, na Itália, deixo um abraço. Até mais. Tchau.